E eu li todo na maratona literária já, O Rei de Amarelo, do Robert Double Chambers, e gostei muito. São 10 contos e dividido em 3 partes, como explica aqui o comentador, o Carlos Orsi, que aliás eu gostei muito dos comentários do Carlos Orsi, gostei muito mesmo. O tipo de edição que tem comentários, que tem notas após cada um dos contos, que você percebe a relevância e que te ajuda a ler melhor. Olha que coisa boa, porque isso nem sempre acontece, mas ele fez um trabalho brilhante aqui, na minha opinião. Muito bom mesmo o trabalho do comentador, do Carlos Orsi. E aí ele observa que existem 3 categorias nos quais a gente pode agrupar esses contos. Os 4 primeiros são contos realmente de literatura fantástica, que envolvem uma peça teatral assim misteriosa, que é essa peça intitulada O Rei de Amarelo, que todo mundo que chega a ler ou fica louco, ou fica perturbado, ou fica doente, enfim, sofre alguma mudança, passa por alguma experiência negativa, né? E muitas vezes até que leva à tragédia. E aí a gente tem os 2 contos do meio, que como o Orsi observa, são uma espécie de passagem, né? Dos 4 contos iniciais para os 4 finais. E nesses 2 contos do meio a gente tem alegoria, a gente tem um tom assim meio onírico, meio lendário, mas já não é o fantástico que tem nos primeiros 4 contos. E aí a gente tem a transição para essa terceira categoria dos tipos de contos aqui, que seriam os 4 últimos, que são contos escritos de uma forma realista. Por que eu estou botando entre aspas? Porque são contos realistas no sentido de que não usam a forma de literatura fantástica. Não se trata mais de literatura fantástica nos 4 últimos contos aqui. Mas eles nem sempre são contos realistas no sentido de pertencerem à escola literária do realismo. Porque, como o comentador fala, estou falando, os comentários dele são muito bons mesmo. Como ele mesmo fala, como ele mesmo observa, tem contos aqui que o Chambers faz uma mistura de escolas, né? Ele abandona um determinado estilo, uma determinada forma de olhar, uma determinada ideologia, às vezes no final do conto, e tem alguns elementos de escolas diferentes dentro do mesmo conto. Ele vai fazendo essas observações. Contos em que a narrativa tem uma visão plenamente romântica, contos em que o Chambers ele põe de lado tanto o romantismo como o realismo. É bem interessante mesmo, bem interessante, gostei muito. Gostei da maioria dos contos aqui. Eu acho que eu só não cheguei a dar 5 estrelas, porque eu quase dei, porque tem um dos contos dos 4 últimos, que é esse conto final aqui, Rue Barry, que eu achei um pouco cansativo. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho menor. Mas a maioria eu gostei muito, muito mesmo. Fiquei muito bem impressionada. Tive um grande prazer lendo esse livro. Tanto que eu não tinha pegado ele para começar nos primeiros dias da maratona, mas depois que eu comecei, eu fui direto. Com 4 estrelas, que é quase 5. E estou terminando, que falta bem pouco agora. Ele tem 304 páginas e eu estou na 288. E mesmo assim, porque hoje eu, em alguns momentos, dei um pouco de bobeira, senão teria até terminado, talvez termine hoje à noite. É 5 semanas em balão. E eu estou gostando muito, muito, muito também. Esse livro está correndo sério risco de entrar na minha lista dos melhores livros do Júlio Verne que eu li. Que até agora, nessa minha lista, assim, né, dos top, né, dos livros do Júlio que eu li, estão A Volta ao Mundo em 80 Dias e o Miguel Strogoff, né? A Volta ao Mundo ainda não tem vídeo nesse canal, mas eu tô até pensando, de repente, numa releitura futura, né? Quem sabe, Samantha? Samantha que gosta, né, do Júlio Verne. Então fique de olho. Mas tem um vídeo do Miguel Strogoff, que eu vou botar o link embaixo aqui, se eu não me esquecer. Enfim, esse é o primeiro livro que o Júlio Verne publicou, né? Assim, dentro das suas viagens, né? Das suas aventuras de viagens extraordinárias. Esse foi o primeiro, saiu em 1863. E eu tô achando assim simplesmente delicioso, delicioso mesmo, gostando muito. Inclusive para um homem, tá? Um francês. Ou seja, um homem
de um país que também era imperialista, né? No século XIX, porque esse livro sai em 1863, não é nem no final do século XIX. Eu acho que em certas observações que o Júlio Verne faz aqui, ele é menos racista do que a gente imaginaria e ele olha de uma forma menos intolerante costumes e culturas de outros países do que a gente imaginaria. A não ser aquelas coisas que realmente, gente, são tanto chocantes como canibalismo mesmo. Mas eu andei até fazendo uma série de marcas aqui em alguns capítulos, depois do capítulo 20 mais ou menos, que eu acho até que o único defeito dessa edição é não ter notas, tá? Que ajudaria bastante, eu acho que ficaria até mais rico, com certeza. Ele faz, eu marquei algumas coisas aqui que ele faz algumas observações, por exemplo, sobre a forma como as tribos africanas lutam entre si, e aí os personagens, né, os ingleses, os europeus que estão olhando no balão, né, observam, conversando entre eles, que aquilo ali não é pior do que isso ou aquilo, né, que acontece na Europa, né, na terra deles, na sociedade deles, a sociedade civilizada. Então tem muita coisa aqui que, se você prestar atenção, é um pouco menos intolerante do que se deveria esperar, né? Do que se poderia esperar de um francês, ou seja, de um homem vindo de uma cultura e de uma sociedade de um país de primeiro mundo imperialista também, porque a França também né? Tem um todo histórico também, assim como a Inglaterra, etc. Então, eu achei até assim a mais compreensão e mais visão aberta do que eu esperaria, se a gente prestar atenção na leitura aqui. Eu estou quase no fim, como eu falei, faltam um pouco mais de 10 páginas e eu devo terminar ele hoje, estou gostando muito mesmo. Se não mudar, eu acredito que não, até as últimas páginas, está entre os meus Verne favoritos. E eu estou lendo também, não peguei aqui, estou lendo, mas estou lendo mais devagar, porque eu me agarrei com esses dois de ficção. Estou lendo ainda O Espectador Noturno. E eu acho que vai dar tudo certo, porque hoje é o 3, é o quinto dia, né? E eu já estou praticamente terminando o penúltimo livro. De repente eu até pego mais alguma coisa para ler. E é isso.